Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Cuidar da saúde é uma das grandes preocupações da população, ainda mais quando o assunto é o tão temido câncer. E hoje o nosso tema de debate é sobre o câncer de pele e melanoma. Vou apresentar para vocês os nossos convidados. Ao meu lado está o Dr. Vinícius Richter, ele que é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E do meu outro lado está o Dr. Alex Schwengber, ele que é cirurgião oncológico no Instituto de Oncologia St. Gallen e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso programa Expressão Livre. Muito obrigado. É um prazer. Bom, para começar então o nosso bate-papo sobre câncer de pele e melanoma, por que então que o câncer de pele é um problema tão preocupante? Bom, Monique, a questão do câncer de pele ela é fundamental, em primeiro lugar, pela alta incidência desse tipo de tumor ao redor do mundo e no Brasil, por consequência, né? Na região sul, nós temos uma incidência bastante alta de diversos tipos de tumores de pele. E essa incidência ela é estimada pelo Instituto Nacional do Câncer em mais de 170 mil tumores novos por ano. Esses dados eles são controversos, provavelmente são maiores, né? Desses 170 mil tumores, pelo menos 5 mil são melanomas. O melanoma é um tumor bastante grave quando diagnosticado tardiamente. Dos 5 mil pacientes, a gente tem uma estimativa de 1.500 mortes ao ano por melanoma. Então, o tema câncer de pele, embora pareça um pouco trivial e repetitivo, ele é um tema importante. Sempre tem que ser discutido, né, Sem doutor? dúvida. O que seria então o melanoma para a gente explicar com mais clareza? Bom, o melanoma ele é uma neoplasia maligna que surge de uma mutação que acontece nos melanócitos, que são as células que dão um pigmento para a nossa pele, né? Essas células, na verdade, durante o período embrionário, elas se distribuem por vários órgãos e sistemas. Elas não existem no nosso corpo só na pele. Elas existem em praticamente todos os órgãos e sistemas. Então, quando a gente fala de melanoma, a gente não está falando só de uma neoplasia cutânea. É uma neoplasia que pode acontecer virtualmente em qualquer órgão, mas, obviamente, a maior concentração de melanócitos é na pele. E quando esses melanócitos sofrem transformação maligna, elas dão origem ao melanoma, que é dos cânceres de pele, o mais agressivo, como o Vinícius já falou, e o que tem a maior mortalidade associada. E por isso ele é tão importante. Tem grupos que podem ser considerados com uma predisposição maior, então? Sem dúvida. Os grupos de maior risco são os pacientes de pele clara. Vamos falar assim, eu gosto de simplificar as coisas. A gente... comparando dados epidemiológicos de melanoma, a gente vai ver que esse tumor ele é muito mais frequente no sul do país. E a pergunta é por que ele é mais frequente aqui? Não é? Porque nós somos de uma etnia bem mais clara do que do norte do país. Então, voltando aos números, né, eu gosto de comparar porque eles nos ajudam a pensar um pouco. Porto Alegre é uma capital que tem uma incidência média de 8 a 9 melanomas por ano a cada 100 mil habitantes. São Paulo, 4 a 5 e Manaus em torno de 1. Então, por que essa diferença, né? A diferença basicamente é étnica. Então, quando a gente volta para aquele assunto, né, Alex, a gente repete tanto, cor da pele clara, cabelos claros, olhos claros. Então, os pacientes entendem que essa é a população de maior risco. Pensando tem aqui na nossa região mesmo, né? Eu queria complementar fazendo uma colocação que eu acho que, na verdade, se soma a essa preocupação, que é a de que, apesar disso, o melanoma ele não escolhe raça nem cor da pele. Ele acontece também nos pacientes negros, acontece nos pacientes de pele amarela, né? Também, ou nos pacientes hispânicos, da mesma forma. Claro que em menor número de casos, a incidência é bem menor, mas ele não escolhe raça. Ele acontece também em pacientes de pele pardos e pacientes negros da mesma forma. Outro dado importante sobre isso é que, além de não escolher raça e cor da pele, ele também é uma neoplasia muito frequente em pacientes jovens. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na faixa dos 20 aos 35 anos, em mulheres ele é a segunda maior causa de óbito por câncer, né?
E então ele é, além de ser mais incidente em pacientes de pele clara, obviamente ele é uma doença que acontece bastante frequentemente em jovens. Em relação jovens também. Em relação às estatísticas do câncer, a gente estava conversando a respeito disso agora. Eu acho que é importante colocar que, apesar da gente ter esse dado de uma incidência muito maior na nossa região, é importante frisar que provavelmente esses dados eles são subestimados, porque hoje no sistema de saúde as únicas instituições que são obrigadas a fazer o registro hospitalar de câncer são os centros de oncologia credenciados ao SUS. Então todos os pacientes que são tratados em clínicas privadas, em hospitais particulares, em consultórios médicos, eles não entram nessa estatística. Então o número pode ser muito maior. Claro. Muito provavelmente também essa falha em coletar os dados que existe por parte do governo também acontece lá na Amazônia, e essa incidência de um caso para cada 100 mil habitantes seja muito, muito baixa para aquela região, e também seja um reflexo desse mau uso, né, da coleta de dados, né? E a outra coisa que nós temos que avaliar também como o Vinícius já falou, a descendência da nossa população. A maior parte da nossa população é de origem caucasiana, né? A maioria descendentes de italianos, de alemães, certo? E isso, né? E se sabe que a incidência de melanoma nessas populações é muito mais alta. Quando a gente olha para o mapa e vê as incidências, por exemplo, na Austrália, que tem uma latitude parecida com a nossa, chegando a 30, 35 casos para cada 100 mil habitantes, a gente pode supor que a nossa talvez não seja tão alta, mas pode estar bem próxima disso. Exatamente. E quem trabalha com isso no dia a dia também sabe que não são esperados só 8 casos por ano numa cidade que nem Santa Cruz do Sul, né, que tem 120, 130 mil habitantes. No dia a dia nós vemos muito mais casos do que isso, mesmo individualmente. A prática do consultório nos mostra que esse índice de 8, 9 casos para cada 100 mil habitantes, vamos trazer isso para a cidade, não é a realidade. Seguramente a gente tem muito mais do que isso, né? O melanoma ele segue uma receitinha. Essa receitinha ela vale em qualquer local do mundo. É a etnia clara, né, o paciente de pele clara, e a exposição solar. Então, a maior parte dos melanomas que a gente tem hoje, eles são um pouco diferentes dos melanomas do passado, que eram melanomas diferentes. A gente estava falando aqui que também atinge a pele negra, a localização do melanoma mudou um pouco também. Então, a gente tem melanomas que são hoje, em maioria, derivados da exposição solar e pacientes de pele clara. E essa receitinha, ela é irônica, né? Porque a gente está aqui na latitude 30, né? Bem em cima do nosso estado. Se a gente traçar uma linha ao redor do planeta, essa latitude vai passar na África do Sul e vai bater em Sydney, que é a capital do mundo que mais tem incidência de câncer de pele. E voltando à receitinha, o pessoal que mora na Austrália, pele clara, são descendentes britânicos. Então a gente tem essa conjuntura de exposição solar associada à etnia clara, que é a nossa aqui. Então seguramente os nossos dados aqui epidemiológicos se aproximam da Austrália, mas a gente não tem registro. A dica DEMAC de hoje é sobre os forros de PVC, que unem beleza com custo e benefício. No mercado é possível encontrar o forro de PVC nas cores mais diversas e imitando texturas como madeira. DEMAC, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
E aqui na nossa região também há muita plantação de fumo, né? Muitas pessoas que vão para colher, isso também acaba aumentando esses índices, né? Isso está diretamente ligado. Relacionado a esses hábitos de exposição solar, né? São pessoas que seguramente há 20, 30 anos atrás não tinham informações e se expuseram muito à radiação. Né? Quais são os primeiros sintomas, então, que a pessoa pode perceber que pode estar tendo um câncer de pele? Na verdade, o melanoma, ele é praticamente assintomático em todo o seu curso. O que acontece é que ele se manifesta clinicamente como uma lesão pigmentada na pele, na superfície cutânea, que muitas vezes não dói, não coça, não arde, não aumenta de tamanho tão rápido, certo? E ela pode passar desapercebida para a maioria das pessoas, para a maioria dos indivíduos, por muitos e muitos anos. E isso faz com que a maioria dos diagnósticos que a gente tem sejam de doença avançada. A pessoa pode estar anos sem perceber, então. Eu acho que sobre isso até o Vinícius, que é dermatologista, poderia dar uma contribuição mais detalhada. A gente tem que tentar identificar o melanoma precocemente. Agora, como fazer isso? Esse é o maior desafio que a gente tem. O paciente que está dentro de um consultório é um paciente que a gente vai examinar. Então, ele não vai passar despercebida uma lesão. O problema é o paciente que não vai ao médico, que está em casa, e como é que a gente educa a população para essa percepção de uma lesão de risco, né? O melanoma é um tumor sem vergonha, vamos falar assim, porque ele tem várias caras. A gente pensa no melanoma sempre como uma manchinha marrom ou negra na pele. Nem sempre é assim. O melanoma pode não ter cor nenhuma, pode ser o melanoma melanótico, né? Ele pode ser uma bolinha, né? Então, é muito difícil a gente passar uma informação de como é que um melanoma é para a população. O que a gente tem que tentar é resumir da seguinte forma. Qualquer pinta, qualquer mancha de cor que esteja crescendo, que mudou, ou que parece para alguma pessoa próxima, um pouco diferente das demais. Então, uma esposa olhou, tu tá com uma pinta estranha aqui, ou a podóloga foi fazer as unhas e achou uma pintinha diferente no pé, ou a massagista foi olhar lá nas costas, tem uma manchinha diferente das outras, isso é sinal de alerta sempre. Na maior parte das vezes não quer dizer nada, mas é o que deve chamar a atenção. Eu uso uma palavra, e isso é jargão entre os dermatologistas, que é o patinho feio. Então é aquela pinta, aquela mancha que é diferente das outras. Então a gente olha um paciente com 100 manchas no corpo. Geralmente, não é regra, o melanoma ele é o diferentezinho, aquele que está um pouquinho diferente dos outros. Mas uma questão que eu gostaria de levantar a partir disso é a respeito da impressão dos pacientes sobre essas lesões. A maioria dos pacientes se incomoda e se preocupa com lesões, às vezes, de baixo risco. Essa é a regra, geralmente. As lesões mais de aspecto mais verrucoso, as pintas, né, que os pacientes costumam chamar de pintas, mais exuberantes e maiores, pedunculadas, mais aparentes, né? São as que mais chamam a atenção para os pacientes e muitas vezes são as mais benignas, por assim dizer. Isso é uma coisa importante que seja reforçada, certo? Mas, pelo menos, muitas vezes esse tipo de lesão leva os pacientes ao consultório médico. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico de outras lesões que são realmente de risco nesse momento. Né? Então, não tem problema o paciente se queixar dessas lesões. Hoje mesmo, atendi no consultório uma paciente, engraçado, coincidindo com a entrevista aqui, mas hoje mesmo atendi no consultório uma paciente que, por anos, se preocupou com inúmeras lesões pigmentadas que ela tinha, e ela ressecou várias, e a única lesão que ela não se preocupava foi a que ela biopsiou e realmente era um melanoma muitos anos depois, né? O melanoma tem essa característica, ele pode enganar o leigo facilmente, né? Ele não é um tumor que chama tanto a atenção na maior parte dos casos. Passa desapercebido. Ele pode passar despercebido, e principalmente o melanoma que nos interessa, que é o melanoma inicial, que é o que a gente consegue curar. Esse melanoma, ele está escondidinho, é como procurar o Wall-E, né? Aquele personagemzinho do desenho, ele está lá no meio de um monte de lesões
E o importante é isso, é o paciente saber que ele deve procurar o atendimento de um médico. Né? Alguém tem que olhar isso aí. O primeiro passo que a pessoa que enxergou, viu que tem uma lesão, tem que procurar primeiramente o dermatologista, então. Normalmente é o caminho que o paciente faz, né? Eu acho que o dermatologista nem sempre vai estar acessível, eu acho que qualquer médico que possa examinar o paciente vale, né? E ouvir sempre as pessoas que estão próximas, eu digo, antes do médico vem os familiares, vem a podóloga, massagista, o cabeleireiro, o tatuador, né? Esse pessoal precisa ser educado também a reconhecer lesões suspeitas, né? Geralmente os pacientes são alertados, né? Essa paciente da qual eu falei agora há pouco, ela foi alertada pela filha, né? Que viu a lesão, disse para ela, quem sabe tu procura um médico, e aí ela foi até o médico. Por isso eu acho da importância do autoexame. Exatamente. Né? Que faz com que o paciente se conheça. Como pode ser feito esse autoexame? Bom, o autoexame... Eu queria deixar o Vinícius falar sobre o autoexame. O autoexame a gente deve tentar repetir com uma frequência, vamos falar assim, mensal. Quanto mais frequente o autoexame, mais cansativo ele é e o paciente tende a abandonar, né? Então eu acho assim, tu tendo alguém em casa para te ajudar, Monique, isso é fundamental. Então esposa, filhos que ajudem a olhar as costas, né? Existem algumas técnicas de autoexame com espelho, né? Usar um espelhinho de mão na frente de um outro espelho. Eu acho isso um pouco difícil, sinceramente eu acho um pouco complicado, né? Mas o que está na visão do paciente, os membros superiores, a face, os membros inferiores, o abdômen, tem que ser examinado, né? Examinar glúteo, genitais também, né? Esse exame o paciente tem que fazer na intimidade, nu, né? Ele tem que olhar áreas que geralmente não são expostas, né? Porque, como o Vinícius já reforçou, o paciente, nas áreas que estão expostas, alguém chama a atenção do paciente, repara, comenta, né, indica um especialista. Então, as áreas que ficam protegidas e ficam escondidas são talvez as mais importantes para o paciente prestar atenção nesse momento, na hora do autoexame. Tem um dado interessante sobre isso, os Estados Unidos, que tem estatísticas melhores que as nossas, em torno de 70% dos melanomas são diagnosticados por algum ente familiar. Desses 70%, 50% pelo menos pelo cônjuge. Por quê? É o momento do banho, eu costumo dizer. Vamos perder a vergonha de falar. Tem que ficar nu e é a hora que tu consegue examinar o paciente. Então, o cônjuge vai examinar e com certeza vai ter a possibilidade de achar alguma lesão suspeita. Eu acho que é o momento adequado. Eu costumo dizer para os pacientes que o autoexame tem que ser feito em conjunto. Em casa, duas pessoas se examinando. Um examina o outro. Exatamente. Então tem que ter esse alerta, então, né? Até para as pessoas de casa, cuidar dos seus familiares, né? Reparar se tem uma manchinha, se tem alguma coisa, para poder estar prevenindo, né? É tão simples, né, Monique? Se a gente pensar que a pele é um órgão que está totalmente exposto, né? A gente, o Alex, que é cirurgião oncológico, sabe muito bem, a gente vai diagnosticar um tumor de pulmão, um tumor de cólon, fígado, a gente depende de exames subsidiários, um monte de sintomas que às vezes dificultam a gente acessar o tumor. A pele é só olhar. Basicamente é só olhar. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul.
E o dermatologista e o cirurgião oncológico, então eles trabalham diretamente juntos nesse tratamento? Na verdade, vamos dizer assim, a gente trabalha junto, mas em sequência, né? Para eu exercer o meu papel no tratamento do melanoma, eu preciso do dermatologista. Eu preciso que o paciente procure o profissional que é habilitado a fazer o diagnóstico dessa lesão. E aí sim, só depois que o paciente fez o diagnóstico, que ele vem a mim para eu poder fazer o tratamento adequado para ele. Mas eu preciso do diagnóstico. E o diagnóstico quem faz sempre é o dermatologista. O diagnóstico definitivo do melanoma, ele só é dado pela biópsia positiva. Então a lesão precisa ser retirada e mandada para exame. Então, se isso não é feito, se perde talvez uma chance de se salvar uma vida, né? Como infelizmente ainda a gente vê acontecer eventualmente, né? Fazer um tratamento abrasivo, uma eletrocoagulação, uma crioterapia, uma lesão pigmentada que pode ser um melanoma é muito perigoso, né? E, claro, graças a Deus, graças a quantidade de informações que a gente tem hoje, acontece cada vez menos, né? A gente tem hoje ferramentas muito boas assim, para o diagnóstico do melanoma e está dentro dessa cadeia do diagnóstico, né? Que começa, como a gente vinha falando, com um exame em casa, uma lesão suspeita, ou um paciente dentro desses fatores de risco, vai procurar o dermatologista. O dermatologista hoje, como regra, usa um aparelho chamado dermatoscópio para examinar a pele. Um aparelhinho que é encostado diretamente na pele. Então isso é importante o paciente observar se o médico examinou com dermatoscópio. Isso aumenta muito a sensibilidade do diagnóstico, facilita muito a detecção do melanoma. Diagnosticada a lesão, ela vai ser biopsiada. Normalmente a retirada total da lesão é feita pelo dermatologista. Alguns dermatologistas encaminham direto para o cirurgião oncológico, já para ampliar o tratamento, e aí depois a investigação, quer dizer, o estadiamento da doença é feito normalmente pelo cirurgião oncológico, e posteriormente, se for o caso, que é o que a gente não quer, ele vai para um oncologista clínico, né? Então, é uma cadeia assim que se segue, né? Existe uma lógica nisso aí. E após ser diagnosticado, como é que funciona então o tratamento? Ou varia de cada pessoa? O tratamento hoje, ele depende inicialmente de um procedimento cirúrgico ainda, tá? Que é uma cirurgia maior, mais extensa do que uma simples biópsia. Ele precisa, né, então garantir que toda aquela área que foi ocupada pela doença inicialmente seja retirada e seja, né, confirmada como sem doença, né? Além disso, em algumas situações, em alguns estágios da doença mais avançados, nós ainda precisamos fazer uma investigação das cadeias linfáticas com a pesquisa do linfonodo sentinela, que é um outro procedimento cirúrgico que às vezes é feito, e eventualmente também cirurgicamente nós podemos precisar fazer uma cirurgia de ressecção de todos os linfonodos de uma determinada região, que é uma linfadenectomia radical. Isso do ponto de vista cirúrgico. Se a doença passou desse estágio, se ela já comprometeu linfonodos, se vai para o tratamento oncológico clínico, que daí existe também, em função de muitos avanços que houveram nos últimos tempos, hoje um arsenal terapêutico bem extenso e que tem mostrado para nós que cada vez mais a gente está conseguindo atingir maiores taxas de cura, maiores taxas de sobrevida a longo tempo, mesmo em pacientes que têm doença avançada. Obviamente, o objetivo principal, né, de estar falando de melanoma e de se preocupar com o diagnóstico precoce dessas doenças é justamente evitar essas fases mais adiantadas da doença. Quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura. Só para ter uma ideia, se a gente fizer o diagnóstico de um melanoma numa fase bem inicial, melanoma in situ, melanoma invasor fino, as taxas de sobrevida em 10 anos desses pacientes giram em torno de 90% dos casos. Se o seu melanoma in situ ele é tratado cirurgicamente de maneira adequada, ela chega a 100% a chance de cura. Quando esse melanoma passa para os órgãos linfáticos ou passa para outros órgãos,
a sobrevida cai drasticamente, né? Não chegando a 30% em 5 anos. E Então, associado com tratamentos que tem custo, né? A gente exatamente, não deve pensa, claro, obviamente, na qualidade de vida do paciente, né? Mas são tratamentos que têm um custo do ponto de vista financeiro e também para o paciente, né? O sofrimento desses tratamentos, ele é muito grande, né? Então, eles levam o paciente a ter uma sobrevida, mas às vezes é uma sobrevida custosa, né? Custosa. E é o que a gente não quer, sentidos. né? A gente quer chegar muito cedo no melanoma. Né? Então, que bom, né? Logo cedo. A gente tem hoje realmente muitas ferramentas novas para tratar melanomas avançados. Infelizmente, ainda chegam pacientes nessa condição para serem tratados, certo? E que bom que nós temos novas armas, que bom que nós temos novos tratamentos, né? E isso tem feito também o tratamento do melanoma mudar frequentemente. Então, eu me lembro que ano passado eu fiz uma revisão sobre o assunto por uma aula que eu ia dar em outubro, mais ou menos, e só os guidelines de tratamento do melanoma já tinham mudado 3 vezes naquele ano. Né? Então, isso mostra que essa constante evolução, essas mudanças frequentes que vêm acontecendo, claro que elas estão vindo para bem, elas estão beneficiando muita gente, elas estão tirando aí, né, sofrimento de muita gente que tem doença avançada, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é buscar os pacientes e chegar e fazer o diagnóstico nas fases iniciais e garantir que eles sejam curados definitivamente da doença já no primeiro tratamento. Então a tecnologia está diretamente ligada então a esses tratamentos. Sem dúvida, a tecnologia, o avanço da medicina, ele está aí para dar esse suporte para os pacientes que têm doença avançada, né? Mas eu diria que a tecnologia que a gente vem superando é vencer as barreiras do preconceito quanto ao diagnóstico. A gente ainda escuta no consultório, isso é comum entre os pacientes mais velhos, né? Se mexer, vai piorar. Bom, doutores, o nosso assunto está muito bom, muito importante, né? Uma coisa que tem que ser sempre relembrada e dita. Então, quero convidar vocês para estarem conosco no programa que vem. Lembrando que agora, né, estamos em dezembro, verão, o pessoal abusa, né? Questão de pegar sol, não passar protetor solar. Então, vamos continuar com o nosso assunto para estar passando mais informações para o público de casa. Aceitam um convite? Claro. Estaremos aí. Então esse foi o nosso programa Expressão Livre. Voltamos na semana que vem com os doutores para continuar falando sobre câncer de pele e melanoma. Fique com a gente.